Olá, Luiz Ricardo de Carvalho, do canal Itapetí Lúpulos Hidropônicos, novamente aqui com vocês. Você que é cervejeiro, deseja produzir lúpulo para a sua própria receita de cerveja, ou ainda é um produtor rural, tem uma propriedade rural ociosa, quer investir em uma cultura que cresce ano após ano? Se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e parentes que também têm interesse na cultura do lúpulo. Hoje eu venho comentar aqui um assunto com vocês, que seria a irrigação e a fertirrigação na cultura do lúpulo. Eu vou introduzir primeiro a irrigação. Existem hoje em dia diversas formas de irrigação, não somente na cultura do lúpulo, mas na agricultura de uma forma em geral. Desde um simples regador até sistemas automatizados com sondas indicando o momento exato de fornecer água aos vegetais. Isso muitas vezes, como eu falei, de forma automatizada e conforme a característica de cada cultura. No caso da cultura do lúpulo, ela sendo uma planta com sistema radicular muito vigoroso, além do sistema radicular, ela possui os rizomas, os rizomas são espécies de caules subterrâneos. Então, ela faz com que a planta tenha uma necessidade de água em abundância. Uma necessidade de água em abundância não significa excesso de água para causar um estresse na planta. Também água em demasia vai acabar comprometendo esse sistema radicular da planta, né? Quantos litros de água disponibilizar para o lúpulo, né? Qual a periodicidade do fornecimento dessa água vai depender diretamente as condições climáticas, né? Vai depender da temperatura em que essa cultura está sendo introduzida, a umidade do ar. Tudo isso vai determinar quanto de água vai ser necessário por planta para você fazer o seu projeto. Nem que seja um projeto para você produzir sua própria cultura, para sua própria receita de cerveja, é necessário sim que você faça um dimensionamento desse sistema de água, né? O sistema de irrigação ele vai ser muito importante na produção do lúpulo, né? E quais os métodos de irrigação existentes, né? Hoje em dia, se você tiver poucas plantas, de um simples regador ao mais alto nível de irrigação, de automação na irrigação, para disponibilizar a água para o lúpulo, vai ser muito interessante. E hoje aqui na nossa produção, nós temos a produção de lúpulo e nós temos o viveiro de mudas de lúpulo. Aqui na nossa produção de lúpulo eu vou demonstrar para vocês um sistema de irrigação que hoje em dia a maioria dos produtores do lúpulo estão introduzindo esse sistema de irrigação em suas culturas, que é o sistema de irrigação por gotejamento. Antes de falar do sistema de gotejamento, eu quero deixar um alerta para a qualidade da água. Antes de qualquer coisa, é muito importante que você tenha água de qualidade para fornecer para a planta. Mesmo que você vá irrigar o solo, é importante que você saber exatamente uma análise de bactérias dessa água, é importante também, né? Uma análise dos componentes dessa água. Tem determinados locais que a água é muito salobra, a água tem um percentual de ferro muito intenso. Isso vai
determinar lá na frente, na parte de fertirrigação, a quantidade de sais que você vai estar disponibilizando para essa cultura. Então é muito importante que se faça, além de uma análise do solo, que a gente vai falar mais especificamente na fertirrigação, uma análise da água, para saber qual a composição dessa água, né? O que está sendo disponibilizado para essa planta. Obviamente, se a gente está falando de uma produção caseira, residencial, para a produção da sua própria receita de cerveja, você que é cervejeiro, um outro fator também muito importante é a água que é fornecida pelos concessionários de fornecimento de água. Essa água muitas vezes é clorada, né? Tem um percentual de cloro muito grande. Eu não vou entrar no detalhe hoje de como retirar o cloro da água. Existem diversas formas, por evaporação, né? Deixar ela num tanque devidamente fechado com uma tela para evitar proliferação de mosquito da dengue, mas ela tem que ser contato com o ar para que o cloro, como ele é volátil, ele se saia em demasiado dessa água, ele saia para você disponibilizar essa água para as plantas. Isso, obviamente, quando a gente está falando numa fonte de água que é proveniente de concessionários de fornecimento de água, né? Então, se tiver a água da concessionária, é importante retirar um pouco do cloro por evaporação, desde que a caixa esteja fechada, né? Ninguém deixa a caixa aberta, porém sem tampa, né? Ela tem que estar aberta, fechada com tela para os mosquitos não proliferarem mosquitos, né? Principalmente o Aedes aegypti, né? Então, você que está produzindo e tem a água de fornecimento de concessionária, tenha esse cuidado antes de dimensionar o seu sistema de irrigação, mesmo que for para poucas plantas. E você que é um produtor rural, que tem um projeto mais voltado a características comerciais, que você faça efetivamente uma análise da água das suas fontes de água, né? Isso é muito importante. Então, o que eu queria demonstrar hoje para vocês é um sistema hoje que é o que está mais sendo utilizado na produção de lúpulo, que é o sistema de gotejamento. Quais as vantagens do sistema de gotejamento? Bem, o sistema de gotejamento ele tem uma racionalização do uso da água, né? A água ela é disponibilizada bem próximo à planta. Aqui na nossa cultura, vocês estão vendo aqui, nossas plantas estão ainda em período de dormência, foram recentemente podadas, né? A gente retirou a matéria orgânica, a adubação verde que a gente utilizou, que a gente utiliza aqui a aveia, né? No inverno a gente planta aveia e depois poda ela e disponibiliza aqui entre as linhas de produção, né? E agora as plantas vão retomar a parte de nutrição, que elas vão acordar, vão começar a brotação delas. Então aqui onde vocês estão vendo, existem plantas, aqui tem vários ramos de brotação, vários rizomas, e o sistema de irrigação por gotejamento, ele disponibiliza água bem próximo à coroa da planta. Então, com isso, você evita desperdício de água. Outra coisa que a gente consegue racionalizar nesse sistema de irrigação de gotejamento é conforme a declividade do solo, você não vai precisar de utilização de energia elétrica, normalmente de bombas periféricas que fazem a pressurização da água para virar aspersores. No gotejamento é só o gotejo da água mesmo, bem próximo à coroa da planta,
E se tiver um declive o terreno, você não precisa efetivamente de se utilizar energia elétrica, você não precisa de nenhuma bomba elétrica para fazer esse sistema funcionar, né? Outra vantagem é que o investimento inicial dele é bem menor do que o sistema com aspersores, canos, aspersores, né? É tudo muito caro, né? Então, o tamanho da bomba para tocar um sistema de aspersão. Então, na cultura do lúpulo, aqui a gente utiliza isso. Hoje, se você consultar, você vai ver que diversos produtores utilizam um sistema de gotejamento muito mais eficiente, que nem eu falei, tanto no consumo de água quanto no consumo de energia elétrica, né? Agora eu vou falar um pouco para vocês da fertirrigação, como é que ela é feita, né? O que é a fertirrigação? Né? A fertirrigação é uma técnica de aplicação de fertilizantes via água, ou seja, a gente aproveita o mesmo sistema de fornecimento de água para a planta para a gente fornecer os fertilizantes, né? Qual a vantagem? A vantagem é que a absorção desse fertilizante no solo é muito mais rápida do que você aplicar o fertilizante diretamente no solo. Via água, a absorção é muito mais rápida. Ele precisa de algumas adaptações que eu vou estar mostrando para vocês agora lá no nosso reservatório de solução nutritiva, como a gente faz a solução, eu vou mostrar para vocês. E depois ele é fornecido aqui por meio misturado com a água, né? Isso é feito conforme uma periodicidade, que aí o que vai ser determinante para quanto que vai ser disponibilizado de fertilizante, qual a periodicidade, isso vai ser baseado em cima da análise do solo e uma recomendação de adubação, sempre sob uma supervisão de um engenheiro agrônomo ou de um técnico agrícola. Então, a fertirrigação que eu comentei com vocês, é necessário que se faça a solução nutritiva para disponibilizar para as plantas. E o sistema de gotejamento, ele tem que estar ligado diretamente a um reservatório. No caso aqui a gente tem uma caixa d'água de 1000 litros, onde a gente prepara a solução nutritiva, faz a aferição dessa solução nutritiva, que nem eu falei para vocês, a quantidade de sais. Aqui são dois tipos de solução, uma solução com macro e micronutrientes, uma outra solução com cálcio e ferro. E o ferro é o que dá a coloração vermelha para a solução nutritiva. A quantidade, nós não vamos conversar disso hoje. Por quê? Porque a quantidade, como eu falei com vocês, esses aqui são fertilizantes hidrossolúveis, são fertilizantes próprios para aplicação em água, para fertirrigação. Não utilize fertilizantes convencionais em caixa d'água, vocês vão entupir todo o sistema, toda a tubulação e o sistema de gotejamento, que tem uma bitola bem inferior ao sistema de tubulação. Eles não se dissolvem na água e entopem toda a parte de gotejamento. Então é importante que sejam fertilizantes hidrossolúveis. E como eu falei para vocês, a quantidade ela vai ser definida conforme a recomendação do engenheiro agrônomo ou de um técnico agrícola, com base na análise do solo que foi previamente realizada. Então, nós já temos aqui o nosso uso frequente, né? A gente só faz a aplicação e faz a aferição para checar realmente se os níveis de condutividade elétrica, que é a concentração de sais na solução, está correto, e se o pH da solução, que é o potencial hidrogênico, saber se a solução está muito ácida ou muito alcalina. Quem vai determinar muito isso
é a própria fonte de água, né? Como a gente tem uma fonte de água já única para fazer fertirrigação, a gente faz a aferição realmente só para se certificar que está disponibilizando uma solução nutritiva para a planta com um pH ideal, né? A gente utiliza aqui o pH em torno de 6, tá? O potencial hidrogênico neutro é 7. Em algumas regiões a água é um pouco mais alcalina, em outras regiões a água é um pouco mais ácida. Aí também é a importância de se fazer previamente, como eu falei com vocês lá na hora que eu estava demonstrando o gotejamento, fazer uma análise da água para saber também qual que é o pH da água. Então aqui nós temos essa solução de macro e micronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, mais os micronutrientes, né, boro, silício, tudo. A gente já tem medido, já fizemos previamente a medição para gravar com vocês, ganhar agilidade. Então aqui eu coloco os macro e micro, e aqui eu tenho a solução de ferro com cálcio, né? Fazemos uma limpeza aqui Sempre quando está trabalhando com solução nutritiva, nunca utilizar nenhum tipo de ferramenta, nada que seja metal, porque são soluções que muitas vezes reagem a metais. Então aqui, para a gente deixar um pouco a solução homogênea, a gente mistura um pedaço de cano de PVC, pode ser uma mangueira de polipropileno, misturar para deixar essa solução nutritiva mais homogênea possível, né? A gente já tem a quantidade de água pré-definida aqui, né? Essa caixa é de 1000 litros, a gente está com aproximadamente 600 litros de água. Então a gente já fez mais ou menos o cálculo do que a gente utiliza. E o que a gente faz após o preparo da solução? A gente pega uma amostra dessa solução e nós vamos fazer a aferição. Esse é um aparelho que chama condutivímetro. Ele mede a quantidade de sais presente na solução nutritiva. Para a gente ter a certeza do que a quantidade que a gente colocou está refletindo na quantidade de sais necessária para fazer a fertirrigação. Tá ok? A gente faz uma limpeza dos eletrodos do condutivímetro com água limpa. E na sequência a gente usa água desmineralizada para poder fazer a limpeza dos eletrodos. Feito isso, a gente vai fazer a aferição do pH da solução nutritiva. Tem que deixar o aparelho estabilizar um pouco. Tá tudo ok. A gente desliga, volta com a amostra da solução, faz uma limpeza no eletrodo do pHmetro. Esse aparelho se chama pHmetro. Faz a limpeza dos eletrodos na água desmineralizada. E está realizado o preparo da solução nutritiva
e a aferição dessa solução nutritiva. Tudo checado, está pronta para ser disponibilizada para as plantas. Assim que a gente veio fazer o preparo, eu fechei o registro, né, para não disponibilizar nada que seja efetivamente aferido. Agora a gente vai abrir o registro e disponibilizar para as plantas a solução nutritiva que a gente acabou de preparar. A gente tem por hábito fazer isso ou bem cedo ou ao final da tarde, né, para que a temperatura da solução não fique muito alta, né, e fique melhor para disponibilizar para as plantas. O que eu tinha para falar para vocês de irrigação, né, falei um pouco sobre alguns métodos que tem, nem que seja o próprio regador, quando é pouca coisa, mas o importante é disponibilizar a água para a planta, né? Como eu falei, o sistema radicular é robusto, precisa de muita água, porém não em demasia, né? Então, desde um regador, ou um sistema de gotejamento, um sistema de aspersão, ou um canhão que tenha disponibilidade com uma bomba, que possa estar fazendo a irrigação é importante. Se tiver irrigação de gotejamento, puder incorporar a fertirrigação, vai ser um ganho tanto em produtividade de mão de obra, para não ter que fazer adubação planta a planta diretamente no solo. Só para vocês terem uma ideia, aqui em torno de 1h30 tá tudo realizada a fertirrigação, com a solução nutritiva devidamente aferida, mediante a análise do solo. Então, para a gente falar de quantidades, eu não tenho como recomendar quantidade nenhuma para vocês, aconselho efetivamente a análise do solo. E deixo à disposição a seção aqui de comentários aí, qualquer dúvida que possa surgir, de como que a gente faz essa fertirrigação aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa na seção de comentários, ou vocês estão vendo aí minhas redes sociais aí, N contatos aí, redes sociais, nosso WhatsApp, e pode passar que a gente vai ter o máximo prazer de trocar informações, tá ok? Agradeço vocês que ficaram até aqui, muito grato por acompanhar o nosso canal.